Fala aí, pessoal. Fazia tempo que eu não fazia dois vídeos no mesmo dia, né? Mas decidi fazer mais um vídeo esse dia porque amanhã, se der certo, eu pretendo falar sobre algumas coisas em relação aos remakes aí, enfim. Cara, a questão do desemprego, além de estar destruindo a minha saúde mental e minha vida, tá fazendo eu cortar laços com quase todo tipo de pessoa, né? Primeiro porque, infelizmente, desemprego, assim como qualquer área, não se pode dar opinião baseado na sua experiência ou na experiência alheia, né? Como eu falei no último vídeo, cada história é uma história, né? Às vezes o que pode dar certo com fulano não pode dar certo com o ciclano. Então, assim, não é uma cartilha, não é um manual que você tem que fazer certinho e que vai dar certo. Não é assim que funciona. E eu sempre digo que emprego hoje é um jogo de carta marcada. As empresas, principalmente esses processos seletivos, eu vejo que dentro dos recursos humanos ainda é um processo de século XX. Ainda é um processo de século XX. É um jogo de carta marcada. Nunca vai escolher o melhor, porque ser o melhor, como eu posso dizer, como é que você vai saber que seu currículo é o melhor do que do coleguinha ou do amiguinho? Não é, porque uma coisa que eu tenho pensado muito, toda empresa tem um perfil, toda empresa tem um estilo, e toda empresa quer um tipo de funcionário. E a gente está numa situação hoje muito polarizada, né? Então, se você tem algum tipo de formação, mora em algum tipo de lugar, independente, ou você pertence a alguma classe social, raça, as pessoas podem te julgar por isso. Pode te julgar por isso. Por exemplo, eu sou formado em História. E logo, se eu for distribuir um currículo para várias empresas normais, teoricamente as pessoas ou vão falar, ou vão pensar que eu sou professor, que eu quero ser professor, ou que eu sou comunista, porque ela já tem aquela questão da teoria cognitiva que eu falei, que vai diretamente achar que você pertence àquela caixinha. E às vezes não é bem isso, né? Então, outra questão também, cara, os modelos, as palavras-chave. Mano, currículo hoje, entrevista de emprego hoje, é você saber entender os algoritmos, é você saber entender os processos. Se você vai, por exemplo, vai no Rio Vagas da vida aí, que as mesmas perguntas, conta a tua experiência, se você mora perto, mora longe, sem fácil acesso. Então, assim, não existe. Às vezes você está se candidatando para uma vaga, às vezes você está se candidatando para uma vaga que até tem um perfil para você como alguém que busca por emprego, e você nem é selecionado para uma entrevista. Por quê, mano? Porque é isso. E aí tem a galera que já sabe mexer nos algoritmos, já sabe como lidar nas entrevistas, por exemplo. Eu só consigo uma entrevista por ano, então assim, não é uma experiência que eu tenho. Então, como é que eu vou adquirir isso? Eu vejo pessoas que, sei lá, tem 2, 3 entrevistas por semana, eu sequer consigo uma entrevista. Porra, é porque agora eu diminui bastante, mas até pouco tempo era 50, 100 currículos por dia. Eu ficava numa aba o dia todo, ficava de 8 a meio-dia procurando emprego. E, mano, sei lá, com, com 5, 6 currículos diferentes para cada função e nenhuma entrevista marcada. E nenhuma entrevista marcada. É isso. Então, assim, as pessoas chegam pra mim e falam, pô, mano, faz isso, faz aquilo. E tá me incomodando bastante isso, cara. Então, assim, pra não responder, às vezes eu tenho que ficar calado, eu tenho que ignorar, eu tenho que bloquear, porque dá vontade de responder.
e tá lidando com uma pessoa que trabalha, que é pesquisador independente, cara. Eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisa, mano. Eu trabalho com. Pra eu opinar sobre alguma coisa hoje, eu vou buscar fonte, livros, documentários, tentar entender quem é a favor, quem é contra, tentar entender várias opiniões para poder expor minha opinião, mano. Eu não vou falar, por exemplo, sobre meio ambiente para um ambientalista, sendo que eu não entendo nada de meio ambiente. Então, assim, para entrar num debate com um cara que é militante, que é ativista ambiental, eu tenho que eu tenho que pesquisar qual é o conhecimento dele, a área de conhecimento dele, que ele faz da vida, se ele já escreveu para algum site, já publicou algum artigo, se tiver tese de doutorado, mestrado, ler. Então, assim, para me opinar sobre um assunto, quanto uma pessoa, precisa estudar a pessoa. Precisa estudar a pessoa. Eu não tenho como eu debater meio ambiente com vidinho no TikTok ou com reportagem do jornal local e do jornal nacional. Ou porque um político de um espectro ideológico tá falando uma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas tá falando porque para poder jogar para pro eleitor dele. Então, assim, é isso que tá me incomodando. É isso que tá me incomodando, porque, como eu já falei, a área que eu pretendo atuar, que eu quero atuar, eu podia estar em qualquer projeto, podia estar em qualquer lugar, e eu não tô porque as pessoas querem opinar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E só vai dificultando a minha situação. E só vai dificultando a minha situação. A minha situação, as pessoas, como eu já falei em vários vídeos anteriores, até meses atrás, nem eu sabia que área que eu atuava. Nem eu sabia que área que eu atuava. E as pessoas chegavam assim: ah, não, já que não é a tua área, enquanto você não consegue emprego na tua área, por que você não recomeça? Não é assim, cara, não é assim. Uma vez eu tava conversando, eu estava fazendo um curso, estava conversando com uma colega de curso na época, que a mãe dela estava passando por uma situação parecida. Aí ela entregou um currículo para uma vaga de auxiliar de serviços gerais. E a experiência dela era toda ligada acho que à contabilidade, alguma administração, passando por grandes empresas. E o cara falou assim, cara, não tem como te contratar, mano. Teu currículo é bom. Mano, você acha que você acha que alguém vai me contratar sabendo que eu posso ficar 1 ou 2, 3 meses? Cara, um processo seletivo não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Você tem gasto, você tem custo. Você precisa passar por vários processos. Tem empresas que precisam contratar, tem que terceirizar os recursos humanos. Então você acha que a empresa, por uma vaga de auxiliar de serviços gerais, que ela está ciente que é uma vaga que exige que tem um turnover alto, vai contratar alguém com ensino superior? Vai contratar alguém com que sabe falar bem? Vai contratar alguém com 40 anos? Você acha que com uma vaga de auxiliar de serviços gerais, sei lá, no Jardim Botânico, vai contratar alguém que mora em Bangu? Vai contratar? Então, assim, as pessoas acham que é só porque tá no RJTV que você vai se cadastrar que você vai conseguir um emprego. Porque o fulaninho tem a tua idade e consegue um emprego. O fulaninho tem 10 anos falando de política nas redes sociais, tem 10 anos falando de sociedade na internet, que tem artigo, que tem textos. Tem. Então, assim, você não tá. Eu não sou, como eu já falei no vídeo anterior, eu não sou qualquer um, mano. Só que as pessoas tentam me colocar na caixinha achando que eu sou qualquer um. Aí eu me irrito e fala que, pô, claro, mano, eu tô falando que nem uma vez, eu rompi com um colega no início do ano, porque eu falei, irmão, não tem como eu ficar buscando emprego de auxiliar de serviços gerais. Não tem como eu fazer isso por causa disso, 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 disso. Disso, 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 disso. E o cara precisa de profissionais para a empresa dele que ele quer montar, mas ele insiste que eu tenho que fazer trabalho de serviços gerais. Falei, irmão, não tem como, por causa disso, 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 disso. Aí o cara fala, tá exigindo muito. Cara, não é exigir, mano. Porra, faz uma pesquisa simples na internet.
entrevista profissional de RH, entrevista profissional que participa de processo seletivo, para ver que eles não vão contratar pessoas como eu, cara, para emprego, para emprego, para subemprego. Não vão, cara, não vão, não vão, não vão. E eu, de todos os comentários, tá, o único que talvez que eu não tenha tentado ainda é mudar de cidade. Se eu tivesse dinheiro hoje, se eu tivesse dinheiro hoje, eu ia para outra cidade, ia para uma cidade pequena. Até para tentar a vida, fazer alguma coisa, ou é para uma cidade como São Paulo, que eu acredito que eu tenha mais oportunidades para a área que eu atuo, que eu pretendo atuar, do que aqui no Rio de Janeiro. Ou se eu tivesse na Zona Sul, ou se eu tivesse uma roda de amigos, como eu estava falando mais cedo, como eu tava lendo alguma coisa, que agora tá meio que na meio da hype, falando sobre Pierre Bourdieu, sobre a questão do capital social, do capital cultural. Cara, eu sou uma pessoa fora da caixa, mano. Eu moro numa comunidade, eu me tornei uma pessoa letrada, eu eu consigo adentrar em diversos assuntos. Eu leio os principais jornais do Brasil, então assim, só que eu tô no meio que a minha conversa não agrada a conversa dos outros. Então assim, e a galera que tá ao meu redor, ela vai me responder o padrão que tá me respondendo, que não é emprego para minha área, é porque eu tô exigindo demais. E eles querem dar opinião direta. Eu acredito, não vou falar que é verdade ou mentira. Eu não quero pegar a síndrome de Maria de Fátima, não. Mas se eu tivesse num ambiente de uma classe que realmente tem o mesmo pensamento do que eu, que são pessoas que têm mais um perfil acadêmico, mais um perfil de gestão, de conhecimento técnico e teórico, as pessoas iam perguntar, cara, tu tá estudando o quê? Eu posso te indicar para um amigo meu, talvez ele tá precisando. O que tu pretende fazer? E às vezes o cara podia até me dar uma dica, cara, tu tá fazendo isso, 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 por causa disso, disso, disso. Por que você não tenta fazer isso, 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 isso? Se eu for dar opinião sobre alguma coisa, eu vou tentar primeiro, eu vou fazer, é o que eu faço milhões de perguntas. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Você não vai me ver eu opinar qualquer coisa tô com dor de cabeça. Ih, mano, acho que tu tem isso, hein? Eu não vou opinar sobre isso. Você não vai me ver eu falar, fulano tá com dor de cabeça, deve ser isso, não. Eu vou falar, cara, tu já foi médico, tu tem alguma doença crônica, tu já sente essa dor há quanto tempo, entendeu? É mais ou menos isso. Eu, por exemplo, como trabalho muito com essa questão de produção cultural, gestão de projeto, que, irmão, se alguém perguntar, cara, não tô vendendo, porra, não tá ruim. Mano, como é que tá a comunicação das tuas redes sociais? Como é que tá a comunicação das tuas redes sociais? Qual é o teu público? Você tem um público-alvo? Você tem um objetivo? Você tem uma meta? Como é que é a tua divulgação? Você tem assessor? Você tem alguma equipe para te assessorar, te apoiar? Eu vou fazer várias perguntas. Eu vou falar, não, cara, você não tá vendendo porque é isso e aquilo. Porque nem uma vez eu fui tentar organizar Eu tava conversando sobre um pagode, né? Aí tem uma rua aqui na área, que é uma rua que tem vários barzinhos, que tem vários pagodes. E eu tava num lugar longe, né? Eu falei, cara, a gente podia botar um pagode aqui no domingo, de tarde. Não, vai competir com. Irmão, já viu como é que já viu como é que tá o pagode dessa região? Já teve notícia no João que deu esses dias que deu merda. E não é o primeiro nem é o último, uma tragédia. Então assim, tem gente que não vai justamente por causa disso ou daquilo. Pô, é você entender a necessidade da pessoa e você criar algo em cima. Ou seja, você vai pesquisar, você vai entender, você vai fazer um mapeamento. Mas não, a pessoa simplesmente fala, não vai dar certo, não. Que nem uma vez eu tava falando sobre futebol de várzea do Rio e de São Paulo. Porque São Paulo é isso, é isso. Por quê? Porque os caras se uniram. A várzea de São Paulo é basicamente uma liga. Eles se uniram. Eles se uniram. A várzea do Rio é bagunçada. Pô, é só a gente se unir. É só a gente pensar gestão. É só a gente pensar gestão e fazer isso, 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 isso. Não, não dá, é isso, é aquilo, dificultando. Ou, por exemplo, eu tava falando montar um time, pô, resgatar um time de várzea. Ih,
Mano, é só escreve um projeto, elabora um projeto, tenta buscar uns parceiros. Se o projeto realmente for de agrado do cara, o cara às vezes vai te apoiar. É claro que às vezes eu não, né? Eu tava vendo a entrevista com a Débora Elton, com a Maria de Severo, elas conseguiram 50 nãos. 50 não. Então, assim, a gente tá falando de duas atrizes do nível de primeira prateleira que não consegui, que levaram o não para fazer, para divulgar a peça de teatro dela. Então, assim, é claro. Então, mas você tem que entender. Mas as pessoas não querem entender. As pessoas não querem entender. As pessoas querem dar opinião do jeito dela. Porque acha que vai que porque só porque deu com ela ou com um amiguinho, com um coleguinha do lado, vai dar certo com o ciclaninho. E não é assim, cara. Não é assim. E pior, tu tá dando opinião para quem trabalha com pesquisa, mano. O pesquisa que passa o dia todo estudando, que passa o dia pesquisando. Se eu tô fazendo esse vídeo de 15 minutos, com tudo que eu falei aqui, é muito estudo, é muita pesquisa, eu não tô falando nada. Eu não tô opinando, mano. Não tô opinando. Eu tô apenas afirmando o que já foi comprovado em cases de sucesso, em livros de planejamento estratégico, em livros de gestão. Então, assim, é o conhecimento que eu vou adquirindo, que eu vou opinando sobre o assunto. Eu não estou falando de orelhada. Só que as pessoas querem falar de orelhada. Por exemplo, eu não sei se alguém chegar até aqui, se alguém chegar aqui, eu não sei que tipo de pessoa que chegou até aqui que tá vendo esse vídeo. Eu não sei se o cara é isso, se o cara é aquilo. Às vezes eu tô falando merda e o cara não tá entendendo. Às vezes eu tô falando uma coisa, o cara, porra, tu tá falando isso, eu discordo por causa disso. Mas às vezes eu quero falar assim, tu tá falando merda, tu não sabe, tu não conhece. Sendo que o cara é tão ignorante quanto eu. Então, tá entendendo? É essas coisas que tem me incomodado muito e que tá me levando pro caminho que eu tô indo. Porque eu tô criando mais inimizades porque eu tô no meio de pessoas, e quando eu falo no meio, em outros aspectos, porque nas redes sociais as pessoas falam as mesmas coisas. As mesmas coisas. Eu tive que apagar o formado em história porque eu tava cansado de ninguém falar que eu era professor. Eu nunca dei aula. Eu nunca tive a oportunidade de dar aula. Eu me formei numa faculdade de quinto escalão que faliu. Nesse mesmo período perdi o emprego, não tinha condições de tentar um mestrado ou uma pós para poder melhorar. Eu não tinha indicação. Eu distribuí currículo adoidado na época, fiquei 2, 3 anos procurando emprego para vaga para professor de história e não consegui, mano. Só que assim, eu não sou aquela pessoa que vai. Eu não sou aquela pessoa que persiste. Eu não sou. Se o bagulho não dá certo, eu vou desistir. É que nem agora. Eu cansei. Eu cansei. Eu comecei o ano, vou elaborar um projeto de coletividade pensando no produtor, do artista, do agente cultural de pequeno porte, porque a mídia tradicional não vai não vai dar oportunidade para eles. Então assim, eu vou criar um projeto para dar voz para essas pessoas. Só que essas pessoas não querem voz. Não querem voz. Quantas vezes eu falei sobre alguma coisa e as pessoas não me responderam? Então, assim, eu cansei. Eu estava iniciando um projeto com foco na produção cultural e executiva, usando toda a métrica lá de gerenciamento de projetos, de comunicação estratégica. E a galera não quis, mano. A galera não quis. A galera prefere ficar naquele mundinho de discutir de edital. Sendo que, mano, não adianta você fazer o edital bonitinho se você não tiver planejamento estratégico no teu projeto, mano. Não adianta. Não adianta você escrever um projeto para Audi Blanc, não adianta você escrever um projeto para Audi Blanc bonitinho e quando chegar no ato de você apresentar o teu produto com o teu evento e não ter público, mano. Porque você ficou debatendo o edital a vida toda, mas na hora de criar o evento, realizar o evento, deu ruim, deu ruim. E não vai dar continuidade para esse evento. Porque você não quer ouvir pessoas que realmente querem trabalhar com isso. Porque, assim, é um grande problema na área cultural. Essa questão de cultura, organização, gestão. Então, assim, ainda mais agora quando você pensa em ampliar uma questão mais de urbanismo, de cidade, de espaço público.
Será que alguém que é produtor cultural já leu Morte à Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs? Já leu Cidade para as Pessoas do Yangel? Para entender como funciona a questão urbana, a questão de pessoas, a questão de espaço público? É uma pergunta. É isso. É isso. Tem pessoa que estuda pra caraca, que tem um perfil generalista, que tá na merda, que tá quase morando na rua porque ninguém quer escutar. Prefere ignorar e falar assim, começa do zero, depois tu faz o que tu quer. É isso.